Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin a 64 mil dólares, depois de ter atingido na noite de ontem 66 mil dólares. Será que agora a gente começa a corrigir? Será que estamos diante de um movimento de correção mais profunda, uma correção leve? Será que é momento de comprar? É momento de realizar lucro? É momento de rebalancear a carteira? É momento de se preparar para o gap? O gap vai ser fechado? Gap é caô? Gap é verdade? Muita gente com muita pergunta pairando em sua cabeça, em suas cabeças. E neste vídeo eu quero te mostrar exatamente quais são os movimentos mais prováveis para esse curtíssimo prazo. E também te mostrar exatamente o que eu estou fazendo, como eu estou me movimentando e o que eu estou considerando diante do movimento que nós temos neste momento do Bitcoin, das altcoins. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Mas, mais um dia, mais um como de praxe, peço a você para deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Hoje a gente vai analisar vários ativos que você pediu. Então, fique até o final que a gente tem um conteúdo, mais uma vez, bem bacana para apresentar. Só que, primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o Bitcoin. A gente sempre vai avaliar o manda-chuva do mercado. E o manda-chuva do mercado seguiu acelerando. Lindo, maravilhoso esse movimento do Bitcoin. Depois de ter feito uma movimentação de baixa com fundo ascendente, pivô de alta, recuperação de média de 200 dias, que delimita o bull market, se o bull market seguirá ou se a gente está entrando em bear market. Essa é uma linha de tendência muito importante. A gente recuperou e foi embora. Maravilha? Se você viu meus vídeos nas últimas semanas, você sabe que a minha visão segue bullish. Eu sigo bullish. Eu acho que sim, é totalmente plausível e até iminente que o Bitcoin atinja pontos muito mais elevados nos próximos meses. E toda e qualquer correção profunda em que o medo toma conta do mercado é uma mega oportunidade. Eu falei na segunda-feira sobre uma armadilha que vem também com um gap de curto prazo. E muita gente começou a falar desse gap de curto prazo e hoje eu vou mostrar com base em dados. Eu nunca venho aqui te trazer informação da minha cabeça. Ah, porque tem um gap e isso vem da minha cabeça ou escutei outra pessoa falar. A gente sempre vem apresentar uma visão com base gráfica, com base em dados sólidos. Nunca você vai ver eu te entregando alguma coisa porque está na minha consciência ou porque eu sonhei com aquilo. Então é sempre importante que a gente entenda quais são as maiores probabilidades. Semana passada eu falei, quando a gente atinge o medo extremo, lá naquele indicador de Fear and Greed, ou seja, de medo e ganância, a gente tem uma mega oportunidade. Em um bull market, isso é uma oportunidade de ouro. Muita gente não comprou. Muita gente estava com medo extremo. E é o que sempre acontece. Acaba acreditando em narrativa, acaba acreditando em quem é perma-bear e simplesmente não compra fundo. Não compra fundo. Estamos vendo uma acumulação e muita gente acaba não comprando. Por quê? Não, porque a gente vai cair, eu cansei de ver. A gente vai cair para 52 mil dólares daqui. Olha, pode acontecer? É sempre isso que você deve se perguntar. Pode acontecer? Pode. Mas é a maior probabilidade? Não. Você tem que considerar, então, esse cenário como uma menor probabilidade. Tem que estar pronto. Obviamente, você não pode fechar os olhos. Você tem que estar pronto. Mas você tem que considerar a maior probabilidade. Quem não comprou aqui, porque estava com medo dos ursos, tem que lembrar do seguinte. Eu ainda volto a alertar. E eu sou super bullish. Lembre-se disso. Luan é super bullish.
Se eu virar bearish, se eu virar urso, é porque, sim, o mercado provavelmente está dando indícios de que a gente está no macro, acabando uma tendência de alta, que não é o caso aqui. Mas, lembre-se do sentimento que você teve aqui, certo? Se você não comprou aqui, e eu comprei aqui, eu comprei aqui, eu comprei aqui, várias altcoins eu comprei e aumentei a minha exposição porque é um momento oportuno. Eu bato muito na tecla de que é um momento oportuno para quem está investindo. Detalhe, em bons projetos, visando o longo prazo. É para comprar qualquer coisa? Não. É para comprar achando que vai ficar rico do dia para a noite? Também não. Estou te indicando o que você deve comprar ou vender? Também não. Só trago aqui alertas e aquilo que eu estou fazendo. Mas, se você não comprou aqui, muito provavelmente, e esta é a maior probabilidade, eu já vou te explicar o porquê, você vai ter uma correção. Em uma correção, ela pode acontecer aqui, ela pode acontecer aqui, ela pode acontecer aqui, certo? Só que a maior probabilidade de uma correção, enquanto o mercado não conseguir romper os 95, olha aí, 65 mil dólares, a gente tem uma correção aqui e aí sim a gente seguir em uma valorização. Se você não viu a minha linha de raciocínio e toda a minha avaliação detalhada na segunda e ontem, assista. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas a maior probabilidade é esta. Quando isso daqui acontecer, se isto acontecer, é melhor falar dessa forma, porque é de fato se acontecer, os ursos vão sair da caverna. Olha só o que vai acontecer. E muita gente vai falar que não, o mercado não conseguiu romper, ele não conseguiu simplesmente passar da área de 618 de Fibonacci, tá aqui, ó. Topo, fundo. Não conseguiu passar, teve rejeição e agora ele vai buscar 42 mil, 48 mil. Quando começarem a falar isso para você, tome isso como uma possibilidade. Óbvio, o mercado é soberano, mas a maior probabilidade será de o mercado, depois de ter valorizado nada menos, vamos puxar aqui, nada menos do que 23%, a maior probabilidade, quando a gente tem um movimento tão grande quanto esse no Bitcoin, é formar um fundo ascendente e seguir no seu movimento de alta. E isto aqui começa a se tornar provável, mais provável, e mantém essa maior probabilidade de uma correção, enquanto a gente não rompe, mais uma vez, 65 mil dólares. Entenda que você tem que ter muita cautela e controlar suas emoções, porque aqui todo mundo ia para o buraco, melhor oportunidade de compra. Aqui todo mundo vai a 100 mil, vai ficar milionário e vai comprar Lamborghini. Será? Será que é bem isso? Se a gente conseguir romper os 65, maravilha. Só que se a gente não conseguir, é isso que você tem que considerar. Se a gente não conseguir, é um sinal ruim? Não, muito pelo contrário. Muita gente vai querer que você acredite que é um sinal ruim, mas não é. É um sinal de movimento saudável, em que o Bitcoin faz essa correção e busca abastecer o seu tanque nesta faixa de preço. É certeza? Mais uma vez. Eu sei que muitas vezes eu posso soar repetitivo, mas eu quero ser extremamente claro com aquilo que eu apresento. Gente, não existe garantia e não existe certeza. A gente trabalha com probabilidade. E a maior probabilidade, enquanto a gente não tem o rompimento, não tem o fechamento acima de 65 mil dólares, e não é fechar em 65.050, é fechar em 66, 67. Ainda a maior probabilidade será de correção. E nessa correção, quais são os níveis mais interessantes? Os níveis que a gente tem que ficar de olho. A gente tem que ficar de olho nos níveis de retração de Fibonacci. Ou seja, 38,2, 50%,
e 618. Esta é a área que a gente tem que ficar de olho. Só que tem uma área que está levemente abaixo desses 58.200, que é a nossa área de gap. E muita gente está agora falando, essa semana principalmente, sobre gaps. Alguns falando que gap é besteira e outros falando que é certeza. E eu sempre parto do princípio que se existe um indicador que tem uma taxa específica de acerto, eu tenho que considerar. Mas saiba que não existe certeza nesse mercado. Então, para o pessoal que confia e entende gap de curto prazo como algo relevante e está falando que é certeza, está falhando, porque não é certeza. Não existe certeza no mercado financeiro. E quem está desconsiderando, tudo bem, não é errado desconsiderar, mas você não pode ignorar que a grande maioria dos gaps são fechados. Isso quer dizer que o mercado vai cair? Não. Isso quer dizer que o mercado vai cair agora? Também não. Isso quer dizer que você tem que entrar em short ou vender todas as suas posições? Também não. Existem diversas formas de utilizar esta informação a seu favor, mas sair shortando tudo só porque existe um gap é errado. Você vender todas as suas posições agora, só porque tem um gap, na minha humilde opinião, também está errado, mas isso vai variar de pessoa para pessoa. E entender como certo algo que não é 100% certo também é errado. Mas ignorar isso também, na minha humilde opinião, pode ser um tiro no pé. Porque quem ignora totalmente está desconsiderando a probabilidade. E o que eu sempre gosto de trazer aqui? Você tem que conhecer todas as variáveis. Não adianta você ficar cego para a valorização. Não adianta você ficar cego para a desvalorização. Ah, vai a 50. Aí não compra em 53. Deixa de comprar em 53, o mercado está em 64. Bateu 66. Amanhã pode estar em 85. E aí você teve uma mega oportunidade porque você ficou esperando o melhor ponto de compra. Agora, tem o pessoal que está achando que vai a 100 mil dólares direto. E embora eu adorasse que isso fosse verdade, eu ia adorar. Acredite, não é algo real. A não ser que a China simplesmente aprove o Bitcoin e as negociações de Bitcoin, tirem o seu banimento, ou os Estados Unidos falem, olha, Bitcoin é uma reserva de valor. Sem que isso aconteça, o mercado vai seguir no seu movimento de aceleração, correção e aí sim uma continuidade de alta. E por que eu falo de gap? Por que eu considero gap nas minhas estratégias de investimento? Porque é o seguinte, tá aqui, ó. Nos últimos 12 meses a gente teve 26 gaps. Na verdade, 25 gaps. Somente um não fechou. Só nesses 12 meses. Isso é uma taxa de fechamento de gap de 96%. Então 96% dos gaps acabam fechando. E a gente tem, historicamente, que 98% dos gaps de curto prazo fecham em 72 horas. E essa taxa vai diminuindo conforme o tempo passa. Ah, mas tem gaps que não são fechados. Obviamente, tem gap em 3 mil dólares, gap em 9 mil dólares, que não foram fechados e provavelmente nunca serão fechados. Eu espero que não sejam fechados, porque a gente está falando de 60 mil dólares. Seria uma desvalorização de 95% no Bitcoin. Provavelmente a gente não vai fechar. Mas isso a gente está falando de algo que acontece. Quer ver? Então vamos ver. Gap, 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 tudo fechado, tá? Gap, 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 gap. Estamos voltando. Teve gap? Não. Gap aqui. Gap, 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 gap. E olha só a atenção que eu quero que você tenha.
No momento atual, nós temos um gap em 57.800. Olha esse movimento. O mercado teve toda uma movimentação baixa, final de semana, valorização extrema. O que acontece com quem simplesmente fecha os olhos para essa possibilidade? Porque só está olhando alta, 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 e o pessoal está falando alta, alta, alta. Olha o que aconteceu aqui. É isso que eu não quero que aconteça com você, do seguinte, de você se posicionar de uma forma que você vai simplesmente se colocar num risco de um all-in, fazer N operações de trade, de long, quando a gente está numa área de resistência, é uma área de resistência. E aí, você não considera isso? Se isso aqui acontece, e o mercado é soberano, se isso aqui acontece, muita gente vai acabar sendo pega desprevenida. Qual que é o meu trabalho, a minha mensagem? Esteja preparado para este cenário. Também é o mais provável no cenário atual. Enquanto a gente não romper 65 mil dólares, é a maior probabilidade. Então você tem que trabalhar com isso. Não adianta você ficar bravo com o mercado. Caramba, já estava acelerando, eu tive lucro. Olha o meu lucro da última semana da minha carteira. Tá aqui, ó, 17%. Acima da lucratividade do Bitcoin. Enquanto, olha só, a dominância nesta última semana está subindo. Ou seja, mesmo com a dominância subindo, neste curto prazo, neste prazo pequeno, os meus ativos estão tendo uma valorização ainda maior do que o Bitcoin, me trazendo um ganho financeiro. Só que se eu considero que isso aqui é um cenário provável, eu tenho que me preparar. E é isso que eu quero te apresentar. Se você não se preparar para o pior cenário, que neste caso é o mais provável, no curtíssimo prazo, você vai acabar se queimando, você vai acabar perdendo dinheiro. E outro caso, outro ponto vai acontecer. Se o mercado fizer isso aqui, os ursos vão sair da caverna. Escuta o que eu estou te falando, os ursos vão sair da caverna. Ai meu Deus, e agora se perder 56.500, já era. E aí você vai falar assim, cara, eu não vou comprar aqui porque o mercado ele vai lá para 48 mil dólares. Medo extremo volta, é um ponto de compra. Eu já vou te explicar o porquê que eu estou considerando um ponto de compra. E aí você vai avaliar se faz sentido ou não. Chega aqui, quem não está preparado vai falar, cara, eu comprei aqui, eu vou vender aqui, vou assumir o prejuízo porque vai cair, eu vou comprar mais barato. Aí o mercado simplesmente fala, hahaha, fui embora. É o que acontece dia após dia, segue acontecendo. E o seguinte, só para a gente concluir a questão do gap. Gap, 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 gap. Opa, não fechou o gap. A gente teve um gap aqui em 34 mil dólares que não foi fechado. Tá? A gente se aproximou, chegou em 34.300, mas eu não considero fechado. Se você considerar fechado, provavelmente, tá? Vai ter uma taxa de fechamento de gap nesses últimos 12 meses, tá? Já estou em setembro de 2023, gap, tá? Se você voltar 12 meses, você terá essa taxa de gaps fechados de 96%. Se avaliar aquele gap que eu acabei de mostrar como fechado, aí é 100%. Então, não vai considerar? Tudo bem, eu vou considerar. Eu acho que é relevante e acho que sim, existe uma pressão, porque o gap da CME ele é considerado pelos institucionais, não é por sardinha. A gente está falando de bilhões de dólares em contratos de opções de compra e venda que são negociados na Bolsa de Chicago e sim acabam trazendo uma pressão vendedora e compradora, um impacto dos institucionais. Então, esteja pronto para este cenário. E antes de te mostrar o que eu vou fazer e por que eu vejo que esta é uma faixa de compra interessante, o que eu fiz para me proteger? Porque você sabe que eu venho comprando e eu tenho acumulado altcoins na minha carteira.
Porque as altcoins tendem a ter uma valorização maior, já que elas têm um market cap menor e um risco maior, elas tendem a ter uma valorização extrema. Se o Bitcoin está a 10% do topo histórico, as altcoins, que a gente pode avaliar pelo total 3, está nada menos do que 81%, 82% do seu topo histórico. Ou seja, as altcoins estão defasadas e elas tendem sim a se recuperar juntando o movimento do Bitcoin. Isso vai acontecer quando o Bitcoin romper o seu topo. Então, quem entende de ciclo de mercado vai considerar sim investimento em altcoins, porque é o giro do dinheiro, é a dominância em queda, é a tendência da dominância cair. E isto aqui, este movimento, trazer grandes valorizações para as altcoins. No momento, a gente não está vendo isso, mas este é um momento propício para quem quer acumular justamente altcoins, porque a gente está no topo da dominância. A gente está no topo de 2 anos, está no topo da dominância, em uma fase que pode iniciar a out-season. Então, se você avaliar caso a caso, inclusive, as altcoins estão em fase de acumulação. Então, eu venho acumulando altcoins, porque a minha visão é sim que a gente se aproxima cada vez mais de uma out-season, e uma out-season vai trazer um ganho muito maior do que o ganho do Bitcoin. O que não quer dizer que eu não tenha Bitcoins em hold. Mas essa é conversa para outro vídeo. O ponto aqui é, se eu considero que existe, sim, uma maior probabilidade de correção para o Bitcoin e, naturalmente, para as altcoins, enquanto a gente não rompe 65 mil, o que eu faço? Para preservar este lucro que eu tive nesses últimos dias, que você também teve, eu faço posições de hedge. Não é para você simplesmente fechar os olhos e sair shortando o mercado só porque existe um gap. Não é para você sair vendendo 100% dos seus ativos só porque tem um gap. Você deve pegar a informação e colocar ela como uma probabilidade. Plano A, plano B. O movimento vai fazer isso. Plano A. Movimento vai ser esse, plano B. Movimento vai ser aquele, plano C. Eu estou pronto para um movimento como esse. Com um hedge, o movimento de lucro que eu tive aqui, ele não vai ser devolvido aqui. E se o mercado simplesmente valorizar, o meu hedge vai me trazer um ganho muito maior do que o prejuízo da operação de hedge, que é um short, mas que tem um casamento com um investimento. Eu sei que muitas vezes é difícil de compreender e eu sempre faço questão de ser o mais didático possível naquilo que eu quero apresentar. Por isso meus vídeos são longos, tá? Então, se você às vezes acha que eu estou falando devagar demais, é porque eu quero apresentar aquele raciocínio de uma forma bem detalhada para que todo mundo possa compreender. E aí você coloca 2 vezes para reproduzir o meu vídeo se você já tem mais experiência. Mas entenda, se a maior probabilidade é essa, cara, eu quero me aproveitar. E aí o seguinte, ao tópico do vídeo, se você chegou até aqui, eu agradeço muito pela sua paciência e pela sua disponibilidade em me assistir. Qual vai ser o ponto em que eu vou fazer mais compras? Porque eu fiz rebalanceamento de carteira agora. Eu peguei alguns ativos, vendi alguns ativos que eu tive um determinado lucro e estou colocando o meu foco para uma nova oportunidade. Entre os meus planos, existe um plano de ação considerando uma base de preço no gráfico diário, que é um pullback do Bitcoin, já que o Bitcoin está chegando numa fase de sobrecompra no gráfico diário. Se você começa a avaliar, olha só, a gente tem aqui, chegou o RSI em 62 no diário, 62 no diário,
passou de 62, chegou em 65 no diário. E a gente teve aqui áreas inferiores ainda, 58, 58, em que a gente teve esses topos. Somente aqui que a gente passou e estava lá em sobrecompra. Então a gente está num ponto em que sim, o mercado está pedindo uma correção, não para sair caindo, indo lá para baixo, vamos aos 30 mil dólares, mas ele está buscando uma correção para se manter saudável, porque o mercado ele anda em ondas, ondas. E é isso que a gente tem que esperar, um fundo ascendente e uma oportunidade para surfar. Então eu, que comprei aqui, sim, eu acumulei aqui, tá? Eu fiz compras aqui, eu rebalancei a minha carteira levemente e agora estou esperando uma oportunidade para comprar nesta retração de Fibonacci, em que os indicadores vão esfriar, a gente tem o potencial de fechar o gap, de testar esta cunha, porque isso aqui é uma cunha, olha só, isso aqui é uma cunha descendente, teve o rompimento para cima, opa, a gente teve o rompimento para cima, teste, rejeição, vamos embora com gasolina, abastecer o tanque para este ponto. Então, quando o mercado chegar nestas áreas, nesta faixa de preço, voltar inclusive a testar a média de 200, se isso acontecer, tá? A gente pode acabar vendo a média subir um pouco, é que eu vou avaliar as minhas compras. E se isso levar ao fechamento do gap, maravilha. Mas entenda, o gap ele vai ser o quê? Um suporte importante, uma área de liquidez. E ele me dá uma base sólida, de acordo com as probabilidades. Então é preparação para os cenários. Nossa senhora, 27 minutos falando para apresentar o que vai ser feito. Porque existe um nível de detalhamento que você precisa entender. Não pode encarar o mercado cripto, mesmo com investimento de médio a longo prazo, como, caiu, eu vou comprar, subiu, eu vou vender. Tem gente que faz isso. Será que está lucrando? Você tem que avaliar e colocar em consideração tudo que está sendo feito, tudo que está acontecendo, macroeconomia. Não tenta adivinhar o que vai acontecer. Traça os seus planos. Eu tenho um plano, óbvio que eu tenho um plano para este cenário aqui. Eu tenho um plano. Eu tenho os ativos que eu vou comprar aqui. Eu fiz um vídeo ontem de 50 minutos para os integrantes do Grupo Premium, justamente com este objetivo. Mostrar para os integrantes quais são os ativos que eu vou comprar no cenário A, no cenário B, no cenário C. Se isso acontecer, eu faço isso. Se aquilo acontecer, eu faço aquilo. Planejamento, preparação. É isso que a gente tem que fazer no nível cotidiano. Porque o mercado é extremamente dinâmico. E é por isso que eu gravo todo dia para você. Eu gravo todo dia para você. E se você quer ter mais informações e mais atualizações, eu convido você a participar do nosso grupo do Telegram. O link está na descrição do vídeo. É totalmente gratuito. É onde eu passo dicas, trades, análises, insights, informações gerais que ajudam muito a sua tomada de decisão. Agora, você quer ter acesso à minha carteira, aos meus movimentos de compra, venda, rebalanceamento de carteira, trades, operações de proteção de capital, você quer ter acesso, de fato, a tudo aquilo que eu estou fazendo, raciocínio, 1 para 1, suporte 1 para 1. Você quer ter aulas que te dão base de preço, hedge, rebalanceamento de carteira, alfas e gemas, como maximizar o seu capital com altcoins, o que fazer para proteger o seu capital da moeda fiat, da inflação, da perda de poder de compra. Você tem muita, mas muita informação bacana dentro do nosso grupo Premium, grupo do Desafio, 2 grupos fechados, em que eu apresento, de fato, 100% daquilo que eu faço. Tudo que eu invisto, você tem acesso. Pouco mais de R$1 por dia no plano anual, mais barato do que isso no plano vitalício, Premium e Desafio. E você que quer mais informações, entre no nosso grupo geral, link está na descrição. Vai lá na última mensagem do grupo, @oficialonfx, clica no @ e um chat com o nosso time será aberto.
e a gente vai te passar todas as informações para você aproveitar aquilo que a gente entrega. Agora, vamos analisar o quê? Vamos analisar os ativos que você pediu. Arweave. Eu gosto do projeto, acho extremamente interessante. A gente está vendo muitos ativos esticando e você pode, depois do gráfico diário fechar, simplesmente traçar um Fibonacci e levar em consideração o quê? Quando o mercado começar a corrigir, você vai ajustar esse Fibonacci, vai olhar para o Bitcoin sempre, vai avaliar se ele está tendo uma correção ou não, e aí sim você vai trazer para você os movimentos em potencial. Aqui a gente já está tendo até um pivô de alta em Arweave. Arweave está beirando os 32 dólares. Se começar uma correção, a gente tem uma faixa de preço. Olha aqui, ó, 38,2, 618. Então, entre 27,50 e 24,50, Arweave pode formar um ombro cabeça e ombro inverso e trazer uma mega oportunidade para quem gosta do projeto, entende que é um projeto que entrega valor. Pepe! Vamos analisar Pepe novamente. Pepe acordou no gráfico diário, olha só. A gente até analisou aqui, Pepe tinha um rompimento, se tivesse uma rejeição aqui, poderia caminhar para uma aceleração, poderia ter uma valorização sim, mas agora a gente tem Pepe, eu vou ajustar essa linha de tendência de baixo, no gráfico diário, a gente teve um rompimento deste padrão de baixa, acelerou. Só que, como o Bitcoin pode ainda corrigir, se houver esta correção, a gente pode buscar até áreas mais baixas, áreas de muitos zeros, 968. Então, Pepe, 968, vamos ver, 965, Pepe pode iniciar uma correção entre 10,89 e 968, testando este ponto que foi rompido, essa linha de tendência de baixa que foi rompida, montando aqui um ombro, cabeça, ombro inverso, pode ser que a gente tenha sim uma movimentação interessante, então vale a pena ficar de olho. Dog to the Moon, seguinte, está numa faixa de Golden Pocket, mas eu não compraria aqui, tá? Eu vou ajustar, não compraria aqui. Por quê? Porque o ativo foi lá na resistência, voltou. Então, pode ser que você tenha uma oportunidade aqui, nesta faixa inferior, se ele voltar para estes pontos, Bitcoin corrigindo pode pressionar a Dog to the Moon para esse ponto, tá? Segue em tendência de alta, mas perder a faixa de 35 é preocupante. Então, este é o suporte mais crítico, na minha visão, para Dog to the Moon. Só que, se eu estivesse inclinado em comprar, eu compraria neste movimento aqui, ó, rompimento do canal de baixa, saindo dessa fase de retração de Fibonacci de 618, 78,6, confirma, teste. Aí sim você tem uma maior probabilidade de lucrar neste movimento. Então, esta seria a minha consideração. STX, me pediram STX, vamos ver. Olha, atingiu um ponto mínimo, mas para mim ainda precisa disso aqui, ó. Eu não mudo a minha visão para stacks. Eu esperaria um rompimento do topo anterior, tá? Do topo anterior, não precisaria romper esta faixa, mas recuperar essa faixa aqui é vital. A AVE, gente, correção em AVE, depois de um candle como esse, tem que acompanhar a correção do Bitcoin, mas um movimento aqui de correção pode ser uma mega oportunidade. Já venho falando de AVE repetidamente. Storage, somente compraria, não compro agora de maneira nenhuma, somente compraria em um rompimento, teste e aí sim. Tá? Então, ombro, cabeça, ombro inverso aqui começa a ficar interessante. Não compro porque a gente está numa resistência, tá? Tem uma resistência aqui do fundo anterior e tem uma resistência dessa linha de tendência de baixa. Sandbox. Olha, está sustentando suporte. Se tiver o rompimento,
também vale a mesma consideração dos outros ativos. Rompimento, teste, pode ser uma oportunidade. ZEC. Olha só, meu desenho é o mesmo, tá? Só mudei aqui, ó. Poderia mudar para cá. Deixa eu... É isso aqui, ó. Pronto. É isso aqui. Vou apagar. Eu vou te mostrar o que seria interessante e importante. Deixa eu só fazer isso aqui, ó. Tá? Fundo, topo, rompimento. Confio? Ainda não. Rompimento, teste, e aí sim. Então é rompimento, teste em Zcash. Rompimento, teste, rejeição, explosão. CKB. Teve uma correção, sustentou uma área de suporte, teve aqui o seu round bottom, foi embora, começou a corrigir. Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Sustentou na área de 78,6. Agora é o seguinte. Tem que romper isso daqui, ó. Essa linha de tendência de baixa. Rompimento da LTB é vital, porque a gente tem um rompimento, continuidade, aí vai formar um fundo ascendente, e no fundo ascendente é que a gente teria oportunidade. LDO, idem. Ou você acumula nesta faixa em um evento de correção em LDO, ou você aguarda o rompimento da linha de tendência de baixa. Idem para todo mundo. Matic. Olha só, Matic está se recuperando. Isso quer dizer que vale uma compra? Você sabe a minha visão de Matic se você me acompanha. Eu não gosto. Perdeu essa faixa. Para mim, Matic só voltaria a uma consideração de compra neste cenário aqui. Então ele precisa acelerar bastante ainda. Tá? Precisa ter 50% de alta para eu considerar Matic. Porque abaixo dessa linha de tendência de alta aqui, laranja, a gente está com tendência de baixa clara. SPEC, vamos dar uma olhada, tinha um desenho aqui. Foi, voltou, correção. Não tem muito o que falar de SPEC. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso daqui. Tá com pivô de alta. Tá com pivôzinho de alta. Tem uma linha de tendência de baixa aqui. Vou considerar aqui para ser mais seguro. A gente tem um ombro, cabeça, ombro inverso, bem feio. Seguinte, correção aqui, ó, é isso aqui. Se voltar entre 7 e 6 dólares, pode ser que fique mais claro esse ombro, cabeça, ombro. E tem um movimento muito parecido com o do Bitcoin, que pode se confirmar, tá? Que é aquela correção aqui e um ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça e ombro se houver esse movimento de baixa, e o mesmo pode acontecer para SPEC. Então, fica de olho nisso daqui. Vou deixar até desenhado. NIR subiu igual um foguete. Tá? Qualquer correção, formar um fundo ascendente aqui é oportunidade. Umbrella, me pediram Umbrella. Corrigiu demais, viu? Eu gostaria de ver isso aqui. Para esse tipo de ativo, você não precisa sair correndo. Você pode aguardar simplesmente o rompimento. Pô, rompimento é o primeiro cenário dos últimos março, 3 para 7, 4 meses de alta. E aí fundo ascendente pode abrir a oportunidade para você. Então, eu aguardaria isso daqui. MOG. Não tem nem o que falar, não tem nem como analisar isso aqui. Segue em fundos ascendentes, está em tendência de alta. Se não perder esta faixa aqui, seguirá saudável pra caramba, tá? Fundo ascendente aqui na área de 18,58, tá em 20,77. Pode ser uma faixa de sustentação, pode perder sem continuidade e aí sim abre espaço para mais valorizações. Immutable X, IMX, sustentou fortemente neste ponto mensal, semanal tá vendo uma recuperação. Eu acho que qualquer correção aqui pode ser interessante. Ou, para quem tem um perfil mais conservador, você já sabe, né? LTB. Perfil agressivo, correção, abre espaço para compra.
considerando esse fundo aqui, formando um fundo ascendente. Sou mais conservador, aí você aguarda um rompimento, não vai dar para fazer desse aqui. Um rompimento, teste, e aí sim, uma compra. Jasmine testou, área de 618,78,6, voltou lá para uma faixa de preço inferior. Agora, se ele voltar para esta linha vermelha, ou seja, 0.024, pode abrir oportunidade. Tá? Seria aqui ainda uma faixa de acumulação, padrão na faixa de rejeição, tem uma área de resistência aqui, resistência, resistência, resistência. Subir, recuperou, voltou, testou novamente a resistência como um suporte, pode fazer sentido. Cardano, me pediram Cardano, meu desenho segue o mesmo, tá? Agora é a aceleração, e aí sim, mas esse já foi um movimento bem saudável para Cardano, tá bem interessante. Então, pernada para cima, tem que continuar essa pernada, volta para testar e abre oportunidade. CHZ, não gosto do movimento de CHZ, devolveu demais, perdeu fundo, sustentou num suporte claríssimo, tá? Era o suporte anterior. A gente tem aqui um padrão de baixa que voltou para ele. Sendo extremamente sincero, eu gostaria de ver isso daqui, ó. Isso aqui, aí um fundo ascendente para abrir possibilidade de compra mais clara. Sem isso aqui fica difícil. Sendo extremamente sincero mesmo. A CHZ é um bom projeto, mas essa movimentação de baixa de 60% em um projeto, na teoria, é um grande projeto, né? É um projeto com market cap grande, é um alfa complicado. Não me agrada muito, tá? Mas é isso. Análises de alguns ativos, tem ativos que estão em pontos mais claros. A gente tem que ficar de olho no Bitcoin, lembrar das probabilidades, ter um plano de ação, sempre lembrar também do potencial das altcoins e não esquecer, a gente está no topo do movimento da dominância. Oportunidades estão à sua frente, sim. Mais uma vez, esse não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas vídeo educacional, onde eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e trago alertas com base na análise gráfica. Faça sua própria análise, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.